bem-vindo ao Beer for Devs, edição especial do Universo TOTOS 2023. Fica aqui as minhas boas-vindas a todo mundo que está aqui presencialmente e a você que está assistindo a gente no futuro pelo YouTube. E o nosso tema de hoje é o tema do momento, inteligência artificial. E aí, você tem medo da IA? Então fique ligado que nosso time de especialistas vai desmistificar o assunto. Então você que é dev, pegue a sua cerveja e fique ligado que vamos explicar logo depois da vinheta. Agora sim, no nosso Beer for Devs de hoje nós vamos discutir sobre IA. Mas a gente vai além daquele papinho de se a IA vai dominar o mundo ou não. Porque a gente vai falar com esse grande time de especialistas. Quem que tá aqui com a gente hoje? Ao meu lado esquerdo aqui, o Alexandre Chavegato Filho, que é diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da USP. Temos a Ana Ribeiro, que é instrutora de Inovação e Gestão na Alura e neurocientista pela UFABC. E o Robson Poffo, que é Senior Product and Design Manager na plataforma de dados e inteligência artificial da TOTOS, a plataforma Carol. Boa, então vamos lá, vamos começar desmistificando um pouco esse conceito de IA. Vamos falar um pouquinho a visão de vocês, assim, o que vocês têm visto da IA, a questão assim, do contexto geral, esse medo que tem gerado, tem muito de senso comum. Como que vocês estão encarando a IA neste momento? Oi, pessoal. Primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais falando sobre um tema tão importante que cada vez mais gera o interesse das pessoas, mas também, como o Noel falou aqui já, até medo, né? Algumas pessoas têm medo mesmo da IA. Mas eu vou até responder um pouco da sua pergunta, porque algumas das coisas que são divulgadas por aí, elas são um pouco sensacionalistas até. Então é muito importante, tanto para quem trabalha diretamente com IA, mas também quem não trabalha diretamente, mas é pessoa usuária, né? Então eu vou falar aqui um nome que vocês talvez estejam cansados de escutar: ChatGPT. Então, mesmo pessoas usuárias, né, dessas IAs precisam saber para não cair em algumas falácias, né? Então, por exemplo, né, um exemplo mais recente, que talvez vocês já tenham escutado, se deparado, é que houve até uma carta, né, de alguns empresários de grandes empresas, né, que solicitaram, fizeram um apelo, eles até chamaram dessa maneira, para que os estudos e avanços sobre inteligência artificial parassem, porque nesse ponto já apresentava algum tipo de risco para a sociedade, né? Então, eu até lembro que passou no jornal e tiveram notícias circulando sobre isso. Então, imagina, né, vocês que estão aqui no evento, provavelmente têm um contato muito forte com IA, mas imagina as pessoas que não têm um contato muito próximo, o quanto que esse tipo de apelo pode ser realmente assustador, né? Sem um contexto, sem uma explicação. Então, qual é o ponto, né, nesse quesito? Eu vou até trazer um pouco da minha opinião. Esse apelo também, ele vem de uma maneira um pouco, talvez, sensacionalista sobre o que é a IA e o que a IA está fazendo, mas também mascara uma certa necessidade do que é necessário fazer. Talvez eu esteja dando até um spoiler do que nós vamos tratar aqui ao longo do Beer, né? Mas a necessidade de regular realmente algumas questões IA. Então, a inteligência artificial ela vai avançando, ela vai trazendo muitas inovações para nós, mas, ao mesmo tempo, falta algumas regulações, alguns estudos e discussões que possam acompanhar essa evolução, né? Então, segurança de dados e etc. Então, esse tipo de notícia que foca muito só nessa coisa que parece até ficção científica, né? Eu sou fã de ficção científica, então eu consigo correlacionar muitas coisas que são ditas com isso, que é, por exemplo, se as máquinas vão dominar o mundo e nós que seremos as pessoas obsoletas, né? Então, isso é algo sensacionalista que tira o nosso foco para coisas que realmente estão acontecendo, né? Que é justamente essa necessidade de talvez não, com certeza, de regulações e de expor algumas diretrizes para as pessoas utilizarem da maneira mais adequada a IA, né, para que ninguém seja impactado de maneira negativa. Então, de maneira geral, para desmistificar, né, um pouco desse senso, a nossa percepção sobre a IA, eu acho que é separar o foco de como é o nosso senso crítico quanto ao que está acontecendo. Um pouco menos de ficção científica, né, porque é muito fácil criar histórias com inteligência artificial,
é até interessante, né, ver algumas teorias, etc. Mas é importante focar no que realmente importa, que é o que vai impactar nos nossos dados, no nosso trabalho, vai modificar a maneira que nós interagimos com os recursos que nós temos disponíveis no mundo. Bacana, eu acho que você foi bastante gentil quando falou um pouco de sensacionalismo, né? Tem bastante. Mas antes de passar aqui para o Alexandre, deixa eu perguntar para o pessoal que está aqui. Quem aqui está sentindo um certo medo da IA? Pode levantar a mão para a gente ter uma noção. Medo não. Ó, o pessoal aqui é corajoso, não. Vamos lá, Alexandre, e você? O que você acha disso tudo? Eu acho... obrigado, então, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente precisa começar definindo o que é inteligência artificial, né? Então, inteligência artificial, aí, de uma forma bem simples, são máquinas tomando decisões inteligentes. Existem duas formas que máquinas tomam decisões inteligentes, né? Ou a gente programa diretamente as máquinas para tomarem decisões inteligentes. Isso a gente chama hoje de boa e velha inteligência artificial, ou GoFi, Good Old Fashioned AI. Ou nós deixamos as máquinas, os algoritmos aprenderem via exemplos, que é hoje a área que domina a inteligência artificial, já é basicamente um sinônimo, que é a área de machine learning, né? Aprendizado de máquinas. Então, são algoritmos, máquinas, aprendendo a tomar decisões a partir de exemplos. Então, isso é uma realidade que já existe há muito tempo. Tá? Do momento que a gente acorda, do momento que a gente vai dormir, algoritmos de machine learning já nos orientam ao longo do nosso dia. Né? Quando as pessoas acordam, elas entram numa rede social. É um algoritmo de machine learning que está te indicando que é o teu melhor amigo, que você quer ler. Você vai trabalhar, você pega o carro. Você liga o Waze, é algoritmo de machine learning decidindo a tua rota de trânsito. Chega no trabalho, você procura alguma coisa no Google. É algoritmo de machine learning predizendo qual site você está procurando. Então, inteligência artificial já está na nossa vida há muitos anos. Tá? Machine learning já está na nossa vida há muitos anos. A grande questão que a Ana colocou do ChatGPT é um grande marco, porque é a primeira vez que as pessoas estão ativamente procurando um algoritmo de machine learning. Antes as pessoas eram usuárias passivas, né? De outros motivos, por outras razões, usavam algoritmos de machine learning. Hoje as pessoas estão pensando, vou perguntar para o algoritmo de inteligência artificial. Então isso é um grande marco e é o motivo pelo qual a gente tem ouvido falar tanto. Tá? Mas é importante deixar claro que a gente está na pré-história de machine learning. Tá? Machine learning e inteligência artificial ainda não estão em 99% das áreas que vão estar nos próximos anos. Eu trabalho com machine learning em saúde. Não chegou ainda na área da saúde. Tá? Não chegou na astronomia, não chegou na educação, não chegou nas grandes áreas que importam no nosso dia a dia. Machine learning não chegou. Tá? Então, só para deixar claro que não existe nenhum hype de machine learning e inteligência artificial, o que existe é exatamente o oposto. A sociedade subestima a importância de inteligência artificial e de machine learning. A gente deveria estar falando muito mais do que a gente está falando hoje, e a gente vai falar nos próximos anos muito mais do que a gente tem falado hoje, à medida que a área cresce, porque a gente está coletando muitos dados, a capacidade computacional está cada vez melhor, os algoritmos estão mais rápidos, aprendendo mais rapidamente, e com a entrada de muita gente na área de machine learning, novas técnicas, novos algoritmos, novas estratégias de otimização vão aparecendo. Então, os algoritmos estão melhorando, estão com mais dados, capacidade computacional mais rápida. Então, isso não vai parar de crescer, a área não vai parar de crescer nos próximos anos e vai finalmente chegar nas 99% das áreas que ainda não estão hoje. Tá? Então, em relação a medo de inteligência artificial, a gente já convive com inteligência artificial há muito tempo e a gente tem que fazer o que a Ana colocou aqui, não só se preocupar, e eu me preocupo com o risco existencial, eu acho que existe, é uma coisa que a gente tem que começar a debater como sociedade, né? Eu acho que a gente não vai ser a espécie mais inteligente do planeta nos próximos anos, né? A gente tem que começar a refletir sobre isso, né? Como é que é conviver num mundo que a gente não é mais o ser mais inteligente, um mundo que a gente domina porque a gente é mais inteligente nesse momento, né? E tem riscos reais hoje, né? Como a Ana colocou, risco de viés, risco de tomada de decisão injusta, risco de automatização de algumas funções importantes. Então, a gente precisa ter, na minha opinião, essas duas frentes, né? Não é uma nem outra, não é inteligência artificial vai acabar com a humanidade, então a gente tem que parar de fazer inteligência artificial, e também não é só se preocupar com os riscos do dia a dia, a gente tem que pensar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos também na área. Né? Então tem muitos riscos, muitos desafios e muitos benefícios extremamente interessantes aí para os próximos anos. Bacana. E o Robson, que é o cara que não tem medo da IA, porque está botando medo na IA, certo? Exato, pessoal. Obrigado pelo convite, primeiramente. Então, assim, quando a gente fala de medo de AI, o primeiro ponto que vem, eu penso sempre em duas possibilidades, né?
o que você comentou primeiro sobre a questão de humanoides ou de uma revolução, né, que eu acho que é possível, além da probabilidade ser relativamente baixa, e também a preocupação com relação à preservação das nossas funções primárias, né, empregos e o que vai ser automatizado. De uma forma geral, eu enxergo que a AI ela tem muito mais oportunidades no momento atual, obviamente, né, partindo de regulamentações, do que necessariamente riscos para nós. Concordo achei bacana a ideia de que a gente está ainda na era primária de AI. Quando a gente olha para a evolução de AI de 59 até hoje, ou até 2012, ele é dito como sendo a primeira era de AI. E de 2012 em diante, ele é dito como sendo, né, a segunda era, que é o que a gente está vivendo hoje, onde a gente vê saltos cada vez maiores com relação à inteligência artificial. Então, de uma forma geral, eu vejo muito mais com olhares mais otimista com relação à AI, do que necessariamente um olhar pessimista ou com receio. Mas dando uma ênfase que a regulamentação ela é extremamente importante. Boa, bacana. E uma coisa que eu acho que colabora bastante aqui o nosso painel, para a gente falar um pouquinho mais do que o senso comum, é que são áreas diferentes que a gente trabalha aqui e vocês têm aplicado a IA em diferentes áreas, né? E aí, te perguntar, Ana, sobre a relação da neurociência com a IA, no próprio sentido do surgimento da origem da IA, né? Porque é algo difícil da gente definir essa inteligência, né? Qual que é a correlação com a neurociência? Legal. Essa pergunta é muito interessante, porque é um tema que eu gosto muito de trazer. Porque não é todo dia que nós pensamos, nossa, de onde surgiu essa ideia de inteligência artificial? Né? Porque é algo que realmente está transformando a forma que nós interagimos com o mundo, na forma que nós produzimos. Então, como que isso impacta de uma forma tão direta em nós, seres humanos, né? Então, em linhas gerais, trazendo um panorama histórico, né? Claro que tem várias subcamadas históricas que vocês podem explorar sobre a origem da inteligência artificial. É sobre um ponto específico, né? Que está muito relacionado com o aprendizado de máquina, que são redes neurais, né? Então, eu falo muito sobre isso, que até quando eu falo redes neurais, talvez, quando eu coloco um lado redes neurais e outro lado neurociência, talvez intuitivamente lá no fundo você consiga pensar que o nome tem alguma coisa a ver com neuro de alguma coisa. E onde tem alguma coisa de neuro, talvez na sua cabeça, no seu cérebro? Talvez não, com certeza, né? Então, nessa origem, o que aconteceu? Na verdade, a IA ela ganhou muita força de estudos desde a época de 40, né? Então, como nós falamos muito de IA hoje, né, por conta desse boom, desses investimentos, do impacto que ela tem tido, talvez para algumas pessoas pareça que é uma temática muito recente, mas na verdade é muito antigo e surgiu ainda mais com o investimento de avanços militares, né? Então, inteligência naquela época também significava colocar um país à frente. Então, Estados Unidos sempre foi um país que tentou colocar esse desenvolvimento como uma das prioridades, né? Mas partindo mais sobre a origem que conseguiu criar essa correlação entre neurociência e a parte mais exata, né, de desenvolvimento e tudo mais, foi quando nós tivemos um neurofisiologista e um matemático que se uniram, né, o Walter e o Pitts, né, que eles se uniram para criar esse tipo de teoria. Então, um era neurofisiologista, né, ou seja, ele entendia do cérebro humano, ele entendia sobre como se dava o aprendizado humano, né? Então, isso é um ponto. E do outro lado, nós tínhamos um matemático, que ele sabia como transformar aquilo sistematicamente em um fluxo, né, computacional, com cálculos matemáticos, para que conseguisse gerar algum tipo de aprendizado automatizado, né? Então, para começar, a própria origem ali desse termo, né? E claro que com o tempo ele foi se consolidando com outros estudiosos, né? Mas teve esse momento específico dessa interação entre esses dois profissionais multidisciplinares, né? Que conseguiu fazer essa correlação. E o que nós temos, então, especificamente, quando nós falamos de redes neurais, né? Na nossa cabeça, nós temos algo, uma estrutura, né? Uma célula nervosa chamada neurônio. E lá, justamente, nós temos uma unidade que, se for comparar com o que nós vemos no meio computacional, seria uma espécie de unidade de processamento, né? Então, de novo, eu fiz isso numa live mais cedo, mas eu vou desenhar no ar. Quem quiser pesquisar depois um modelo, né, de desenho de neurônio pode entender melhor. Mas, em linhas gerais, né, sem entrar no detalhe da estrutura, nós temos ali uma primeira camada de entrada ali nos nossos neurônios,
né, a partir dos dendritos, a gente recebe algum sinal de uma informação X. Ao longo desse axônio, que é a propagação do neurônio, nós temos o processamento daqueles dados, né? E aí, no final, nós temos a saída, né, que é o output daquilo, que é a informação que vai ser gerada. E aí, entre esse neurônio A, que recebeu aquele dado, processou e gerou uma informação, no final, ele vai ter um espaço, né, uma região entre outro neurônio, que é onde ocorrem as sinapses, né, onde tem aquela propagação de informações. Então, pensando nesse tipo de modelo que eu acabei de exemplificar com vocês, partindo para modelos de redes neurais computacionais, né, artificiais no caso, a gente também tem uma estrutura que leva em consideração algumas camadas. A camada de entrada, camada de processamento, que dependendo da profundidade, né, que a gente pode até pensar num processamento mais profundo, né, que é o deep learning e tudo mais, podemos ter mais unidades de processamento e ele gera uma saída. Então, de maneira muito, muito geral, trazendo para vocês, mas só para dar um gostinho de como que começou algum tipo de inspiração numa área muito específica, que são redes neurais artificiais. E um outro ponto que é muito legal de pensar, enquanto a gente trabalha com esse tipo de tecnologia, é até a forma que foi pensado que o aprendizado de máquina poderia se dar. Então, até foi comentado ali pelo Alexandre que, por exemplo, o ChatGPT, nós sabemos que ele é treinado com um grande banco de dados, né, de informações de diversas áreas. Então, o que ele tem? Ele tem exemplos para que ele consiga treinar com aquilo. Como que nós conseguimos ter algum tipo de aprendizado? Como que nós consolidamos memórias, né? Através de experiências. E essas experiências que nós vivemos na nossa vida, no trabalho, enfim, em qualquer lugar que nós frequentamos, é justamente esse grande banco de dados que nós temos. E ao longo da vida, para aprimorar a forma que nós trazemos informações e geramos resultados, é o quanto nós treinamos aquele tipo de informação, é o quanto aquilo é presente na nossa vida, né? Então, realmente muitos estudos sobre como as pessoas aprendem, como que elas desenvolvem, inspira muito a forma que o machine learning se dá, né? Então, é só um spoiler de muitas coisas que a neurociência pode contribuir para essa área. Muito bom. E eu acho que uma diferença grande que a gente tem assim da IA que a gente usava para a IA de hoje é que hoje as pessoas têm uma noção de que tá no dia a dia e já estão habituadas no dia a dia, né? Então, deixa eu fazer uma outra pergunta que eu acho que mais gente vai concordar comigo. Quem aqui está utilizando já a IA intencionalmente no dia a dia? Já adotou ferramentas? Pode levantar a mão. Bacana, bastante gente. Boa. E aí ela tem feito parte do nosso cotidiano, né? E como a gente tem áreas diferentes, deixa eu aproveitar. Robson, como que o pessoal tem usado a IA no dia a dia ali na TOTUS, no desenvolvimento? Legal. Então, a gente vem usando a AI. Primeiro, vou começar falando da plataforma de dados e aplicativo centrado em dados, que é a Carol, ou a Carol, tá? Como alguns conhecem. A plataforma ela tem o principal objetivo de possibilitar times de desenvolvimento a centralizarem dados, prepararem os dados para que eles estejam aptos a fazerem parte de um modelo de treinamento de machine learning. Então, a gente vem usando AI, vamos dizer assim, em várias diversas aplicações, tá? Nós temos times que hoje estão desenvolvendo, por exemplo, modelos de machine learning para fazer forecast de estoque, para entender qual que é o melhor momento para fazer a requisição de estoque. Temos também modelos que vão ajudar na precificação de produtos. Temos algumas soluções até inicialmente talvez mais simples, que a gente utiliza AI para fazer o reconhecimento facial e permitir, por exemplo, um registro de ponto eletrônico. E recentemente a gente vem usando AI para soluções de integração, como o Alexandre comentou, GPT, na qual a gente permite a utilização de dados privados que os nossos clientes possuem e assim permitir uma extração em linguagem natural desses dados e uma interação utilizando a linguagem natural. Eu poderia dizer que a gente usa AI de várias diversas formas, tá? Mas essas são as principais formas aí que a gente vem utilizando AI dentro do desenvolvimento de produtos. Bacana. E Alexandre, eu confesso que a área da saúde me deixa uma curiosidade, porque tem muito que a gente pode avançar com IA, e você disse que não está avançando tanto no machine learning, né? Mas o que tem sido aplicado já na área de saúde? Como que está esse desenvolvimento? Então, a área da saúde, né, ela é um pouco diferente das outras áreas, porque ela é muito mais consequente, né? É literalmente decisões aí de vida ou morte, né? Então, se você desenvolver um algoritmo que você erra
que é melhor virar à esquerda do que virar à direita, né, como é o caso do Waze, a consequência disso é pequena. Né? Um algoritmo que erra, que é o teu melhor amigo na rede social, a consequência disso é pequena. Diferente de um algoritmo que erre qual a tua doença, que erre qual é o melhor medicamento para você, etc. Então a gente tem que ser muito mais cuidadoso. Porém, né, a boa notícia é que são os mesmos algoritmos que funcionam na área da saúde, são os mesmos algoritmos que funcionam nas redes sociais, no Waze, no ChatGPT, etc. Então não existe nada muito particular com a área da saúde. Então a gente usa as mesmas coisas que os outros grupos usam, né? Então linguagem natural, os transformers, na parte de dados estruturados, XGBoost, LightGBM. Então são as mesmas características de algoritmos que funcionam nas outras áreas, são as que funcionam na área da saúde. Mas por que não transformou a saúde como transformou as outras áreas? Porque a gente tem que ter mais cuidado na área da saúde, né? A gente tem que passar por mais passos, exatamente pela consequência da área da saúde. Eu acho que a gente tem que ter estudos clínicos randomizados de algoritmos de machine learning em saúde, tá? Onde alguns médicos receberiam esses algoritmos, outros médicos seriam sorteados para não receber, e a gente acompanharia a evolução clínica desses dois grupos de pacientes para saber se ter acesso a algoritmos de machine learning melhora o prognóstico clínico dos pacientes. Tá? Mas enquanto nós chegamos nesse ponto, nós desenvolvemos aí as mesmas pesquisas aí que outros grupos fazem em outras áreas e temos demonstrado que esses algoritmos funcionam igualmente bem na área da saúde. E o mais interessante da área da saúde é que ela é a área perfeita para ser transformada por machine learning, por causa de dois grandes fatores. Primeiro, é a área que coleta mais dados de todas. Tá? Então, no momento que você chega no estabelecimento de saúde, até o momento que você recebe uma alta, os seus dados são continuamente coletados. Tá? Em segundo lugar, é a área mais difícil de todas. Tá? Nenhuma área envolve tantos fatores que interagem de uma forma tão complexa que nem a área da saúde, e machine learning serve exatamente para isso, para entender as nuances, as interações complexas de fatores que levam algumas pessoas, por exemplo, a irem a óbito e outras pessoas a não irem a óbito. Os algoritmos conseguem aprender com exemplos de milhares, de milhões de pacientes, exatamente a orientar os profissionais de saúde com a melhor decisão clínica possível. Então, é uma certeza que machine learning vai transformar a área da saúde, porém, na área da saúde, a gente tem que ter mais cuidado pelas suas consequências muito mais importantes do que em outras áreas. Então, não é só a máquina receber os dados e falar que é uma virose. Posso... Não, a gente já tem algoritmo que está conseguindo ler letra de médico. Nossa, aí está evoluindo. Isso é fantástico. Que a inteligência artificial Mas isso é muito avanço. É muito avanço. Vai precisar de muita AI. Complementando, a gente tem um dos produtos que nós temos, que é o pré-auditoria. Ele atua exatamente na área de saúde com o objetivo de auxiliar, por exemplo, seguradoras de plano de saúde a determinar quais procedimentos devem ser aprovados rapidamente. E com isso eles podem focar naqueles que eventualmente eles têm que ter uma avaliação maior. Qual que é o principal objetivo? A gente acelera o que de fato deve ser aprovado, a gente gera um ponto social na qual aquela requisição médica ela vai ser aprovada mais rapidamente e o auditor, o doutor que faz as validações, ele foca nasquelas que exigem uma atenção maior. Então, assim, essa é uma das soluções que a gente tem também para a área de saúde com AI, na qual utiliza basicamente leitura aí de solicitações, o histórico do paciente e o próprio histórico aí de pacientes similares a ele, exatamente para, vamos dizer assim, acelerar e entregar AI também para dentro da área de saúde. Exatamente. Na área de gestão, né, em saúde, a gente já vê algoritmos de machine learning, por exemplo, para otimizar a fila de espera de pacientes. Né? Então, em vez de você colocar 20 minutos ou 40 minutos para todos os pacientes, o algoritmo consegue predizer quanto tempo um paciente com essas características vai precisar de uma consulta. Aí consegue predizer, esse paciente daqui a 5, esse daqui a 50, esse daqui a 1h30. Então você consegue alocar de uma forma mais eficiente. Outra coisa, alocação de capital físico e capital humano de hospital. Né? Então, quantos leitos de UTI eu vou precisar na sexta? Depende das características dos meus pacientes na segunda. O algoritmo consegue predizer, com esses pacientes que você tem aqui no hospital, cerca de 85%, por exemplo, vai acabar na UTI na sexta-feira, então você precisa de 12 leitos de UTI na sexta-feira, etc. Então, a alocação de recursos já tem sido usado, sim, na área da saúde, porém não em diagnóstico e prognóstico de pacientes ainda. Diagnóstico está mais na fase de pesquisa, então. Sim, sim. Estamos descobrindo assim, exatamente que tipo de informação os algoritmos precisam para tomar a decisão da melhor forma possível, como generalizar esses algoritmos, ou seja, um algoritmo que aprende com dados de paciente de São Paulo, será que ele funciona em Rio Branco? Né? Será que ele funciona em Belém? Tá? Porque, em primeiro lugar, são pacientes muito diferentes, profissionais de saúde muito diferentes,
disponibilidade de exames muito diferentes. Tá? E ao contrário de outras áreas que são as mesmas coisas, né, nas diferentes regiões brasileiras, a área da saúde tem muitas particularidades locais. Então, a gente está aprendendo como é que a gente desenvolve um algoritmo numa região e transfere ele para outra, né, que a gente chama de transfer learning, né, aprendizado de transferência. Né, como é que a gente realoca, readapta esses algoritmos para diferentes realidades brasileiras. Então, temos aí um grande número de desafios, estamos tentando resolver antes de colocar esses algoritmos na prática. Bacana. Eu tô mais próximo da área da educação. Eu vejo que na área da educação tem gente que tá meio de cabelo em pé. Como que eu vou aplicar? Como que eu vou ser mais rápido que as pessoas que estudam comigo, que já são mais rápidas com isso? E na sua visão, Ana, como que tem sido a aplicação da IA na educação? Acredito que tenha sido até o Alexandre também que comentou que a IA ainda não chegou, assim como na área médica, na educação com tanta força. Então, não dá para falar, olha, um grande case, pelo menos até mesmo do Brasil, falando no contexto brasileiro, de uma aplicação de IA que chegou a evolucionar de uma forma muito grande. Então, e ainda mais ampla, né? Mas tem vários pontos que nós podemos trazer de consideração. Um é que, de certa forma, apesar de não ter um grande case, né, ainda que possa ser expandido para várias regiões, podemos dizer que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muita abertura da academia para estudar sobre IA, para aplicar na educação. E isso não só para, por exemplo, cursos de ciência da computação que vai tentar aplicar na educação, e nem só para licenciatura, porque a inteligência artificial ela tem se tornado também uma área muito interdisciplinar, né? Então, você consegue ver disciplinas de IA em diversas áreas, e isso facilita com que as pessoas tenham cada vez mais familiaridade não só como usuário de IAs que estão, né, se popularizando, mas também que elas entendam como correlacionar aquilo com a área delas. Então, para a educação, isso é muito, muito favorável, né? Ter essa abertura acadêmica e ainda mais multidisciplinar para que as pessoas conheçam, né? Mas, em geral, tem também algumas preocupações que vêm, né, para esse quesito da educação sobre como aplicar IA, né, como automatizar, inclusive, algumas questões, como correlacionar, né, a utilização ativa de tecnologia no aprendizado sem prejudicar o aprendizado, né? Porque como que eu vou conseguir trazer, por exemplo, IA para o ensino de crianças, né, que estão em uma fase da vida muito, muito relevante para o desenvolvimento cognitivo, né? Então, diversas regiões físicas do corpo como um todo, mas falando especificamente do cérebro, do sistema nervoso, é uma época muito importante de deixar ela vivenciar algumas habilidades que humanamente nós temos, né? Então, inclusive, tem diversas pesquisas. Tem uma pesquisa muito interessante, que eu só não lembro o título da UFMG, que fala justamente sobre IA e tecnologia na educação, que traz um panorama de que, principalmente nessa era que nós temos crianças que já nascem com celular, com iPad e outras coisas na mão, que elas, conforme o tempo, inclusive adolescentes e tudo mais, estão tendo menos vocabulário, menos diversificação de vocabulário. Então, essa limitação se dá porque as plataformas que ela utiliza também são limitadas, né? Ao invés dela ter algumas outras experiências que ela pode aprender com pessoas diferentes, fontes diferentes. Então, falando no aspecto de desenvolvimento cognitivo, é uma preocupação que tem também, né? Então, até uma reflexão, um bate-papo que eu tive que foi super legal, né? De pensar qual que foi a última vez que eu realmente escrevi, né, manualmente, um grande texto. Qual que foi a última vez? Qual que foi a última vez que eu consegui manter o meu foco em uma única coisa? Então, esse tipo de reflexão são preocupações que quem atua na área de educação tem, né, pensando no desenvolvimento dessa pessoa, em como ela absorve os vieses, né? A gente também comentou aqui dos vieses, porque quanto mais eu estou exposta a algoritmos que foram programados por alguém, o resultado que aquilo me entrega tem vieses daquelas pessoas que desenvolvem. Então, como que eu vou ter, por isso, de novo, né, o ponto da regulação, da capacitação das pessoas para conseguirem trazer isso para educação sem afetar no desenvolvimento cognitivo. E a mesma lógica funciona para quem está no desenvolvimento profissional. Ferramentas de IA, pensando no aspecto de educação, é muito relevante para otimizar primeiro o seu tempo, né? Tem muitas coisas que podem ser, talvez você faz de uma maneira muito repetitiva, você pode criar prompts personalizáveis, né? Que te ajudam a otimizar aquele tempo, inclusive até serve de destravar algum momento que você não sabe por onde começar, você vai lá
numa IA generativa e vai lá e recebe uma sugestão e aquilo destrava o seu dia inteiro. Então, isso é legal para quem precisa desenvolver algo, por exemplo, no ramo acadêmico, mas ponderar, né? Como que eu estou trabalhando também a minha mente, a minha cognição por si só? Então, são algumas implicâncias que nós pensamos na educação, preocupações, e também tem certa resistência, né, de algumas vertentes educacionais que não querem também automatizar muitas coisas da educação, mas é um eixo que, com certeza, tem uma grande abertura para investimento por conta do primeiro tópico que eu falei. Tem muita abertura da academia para estudar isso, muita gente disposta a conhecer. Então, vai quebrar essa barreira de resistência e vai ganhar investimento. É a minha perspectiva. E essa limitação de conteúdo, vocabulário, cada vez mais o algoritmo com IA que decide o que vai assistir, né? E aí vai mais pela repetição do que abrir um leque de oportunidades, né? Eu sempre falo para quem estuda comigo que a IA, ela já sabe muitas coisas, então não deixa a IA fazer a parte que você tem que aprender. Vai lá e aprende por conta e usa a IA para te ajudar a aprender, ao invés de passar os trabalhos para a IA, né? Mas aí a gente vê que tem uma limitação do que a IA pode fazer em relação assim a performance humana, né? Tanto na educação, quanto a gente vê na parte de diagnóstico, na parte de saúde, ou o que a pessoa pode fazer. Como que vocês têm visto isso? Essa limitação que a IA tem, se a gente for colocar em comparação à performance humana? Eu acho que precisa analisar caso a caso, né? A grande maioria dos casos onde as pessoas falam, olha só, a inteligência artificial é tão burra, não sabe fazer isso, etc., normalmente esse problema é resolvido em alguns meses, né? O clássico exemplo que tinha aí do Midjourney, que não conseguia fazer 5 dedos na mão, né? A última versão já resolveu isso. E naquela época as pessoas falavam, nossa, como a inteligência artificial é ruim, né? Nunca vai roubar meu emprego, não consegue fazer 5 dedos numa mão. É um problema técnico que foi resolvido. Então a gente sempre tem que refletir em cada problema, se é um problema do algoritmo hoje, né? Ou um problema que a inteligência artificial nunca ou jamais vai conseguir fazer. Eu acho que quase tudo que a gente faz é aprendizado e predição, né, a partir de exemplos, e é exatamente isso que algoritmos fazem. Então, o fato de um algoritmo não conseguir fazer algo hoje, tá, isso é uma diferenciação muito importante para a gente explicar, né, a gente trabalha na área, explicar para as pessoas de outras áreas. Não é porque um algoritmo de inteligência artificial não consegue fazer algo hoje que ele nunca vai conseguir fazer, né? Não é a inteligência artificial como uma entidade finalizada, né? A gente está na pré-história da área, né? Então, os algoritmos estão melhorando, temos cada vez mais dados, então acho que a gente precisa refletir caso a caso se isso é um problema impossível para a inteligência artificial ou é um problema da gente estar na pré-história da inteligência artificial, né? 99% das críticas, né, que as pessoas falam, nunca vai roubar meu emprego, olha como né, esse algoritmo é burro, são questões de que hoje a gente não tem esse desenvolvimento técnico, mas provavelmente vai ser resolvido à medida que a área vai crescendo e que novos algoritmos aparecem e que mais dados ficam disponibilizados para a gente. Hoje não vai roubar o emprego, mas uma hora chega lá. Se Deus quiser, eu quero muito assim, que faça tudo que eu faço, eu vou fazer coisa mais interessante, né? A gente que programa, né? O ChatGPT já faz um monte de coisa que a gente faz, ele está conseguindo fazer coisas muito mais interessantes, melhores, né? Perder menos tempo com bobagem. Então, o meu sonho é ser automatizado, né? Para eu ir fazer coisa mais difícil. Joia, e aí, vocês concordam? Acho que tem alguma coisa que a IA não substitui a gente? Tem alguns pontos que eu acredito que não substitui, que eu também acredito que não irá substituir em sua completude, né? Acho que, primeiro ponto do que já vem sido otimizado é uma coisa que todo mundo aqui citou, que foi essa capacidade de generalização, né? Então, como que a IA consegue utilizar aquele modelo e adaptar para pequenas variações ou grandes variações que vão ocorrendo dependendo da análise. Então, refinar isso já é uma realidade, né? E talvez um profissional, talvez não, né? Com certeza, um profissional que já atua bastante na área, com um tempo ali, consiga resolver também. Então, é uma área de investimento, essa capacidade de generalização, né? Mas outras questões que é importante pensar é que até é uma área de grande reflexão. Talvez vocês saiam aqui com eu vou alugar um apartamento na cabeça de vocês, resumindo, né? A questão do conceito de consciência, né? Então,
tem esse conceito de consciência, mas é muito difícil definir, porque envolve muitas questões, né? Pessoas diferentes, com crenças diferentes, com linhas de estudo diferentes, né? Até seguindo linhas filosóficas e etc., questionam sobre o que é a consciência e se uma máquina seria capaz de ter, e tem até outras coisas que vão além, né, sobre upload, download da mente e tudo mais. E aí entra nessa reflexão, né, do que é a consciência. Então, na minha perspectiva, e eu sei que de várias outras pessoas neurocientistas, estudiosos, é muito remota a possibilidade de uma IA verdadeiramente desenvolver uma consciência próxima a um ser biológico, né? E sabendo o que nós sabemos hoje, porque como eu falei, consciência, temos várias definições. Se você ir no dicionário, você vai ver, né? Se você pensar em análise clínica, você vai ver outra definição. Mas quando falamos de filosofia da mente, é muito amplo, né? Que fala sobre a nossa origem, né, de onde nós viemos, o que acontece com a nossa mente, o que é a consciência. Então, por ser uma área muito vaga e uma área multidisciplinar para ser ainda melhor definida, também acho que a IA, consequentemente, que a IA é desenvolvida por seres humanos, se nem os seres humanos sabem manipular a consciência em si, nessa essência, quem dirá uma IA, né? Então, esse é um outro ponto. E eu também acredito, né? Claro que como o Alexandre e o Robson já colocaram, que a gente tem um caminho muito longo pela frente para avançar pela IA, né? Eu falo pelo que eu estou vendo hoje, né? Mas, realmente, essa questão de ver uma IA produzir coisas criação pura, criação de essência, como nós fazemos desde a nossa origem, né? E a nossa evolução histórica como seres humanos é uma coisa remota ainda, né? Vendo esse histórico. Ela com certeza vai avançar muito mais nas análises, nas entregas mais assertivas, nas interações, né? Inclusive, entre essa interface humano-máquina, vai ser muito mais refinada de acordo com os exemplos, com os modelos, com os treinamentos. Realmente vai evoluir demais, mas ainda, para mim, é um outro ponto mais remoto, né? A criação dessa essência que é estritamente biológica, a questão da consciência, outros fatores de criatividade também. Acredito que é algo muito, muito nosso, além das outras relações humanas que é importante cogitar que nós originalmente temos, né? Então, confio muito nos avanços, confio muito na parceria entre humanos e máquinas. Acredito que não é um versus o outro, é a gente aprender a trabalhar com as ferramentas que estão sendo desenvolvidas para melhorar o nosso trabalho, com as regulações certas, né, sem gerar impactos negativos para a sociedade, né? Acredito que todo mundo também fique mais tranquilo com essa ideia de aceitar a tecnologia como algo que vai estar no nosso dia a dia mesmo, em vários setores da vida. Muito bem. E a minha visão com relação a atividades que a AI eventualmente não será capaz de fazer, eu concordo com o Alexandre no ponto de vista de que é uma questão de tempo, uma questão de dados, eventualmente treinamento. Boa parte das atividades que a gente tem hoje, que são operacionais, repetitivas, entendo que praticamente todas elas a gente vai conseguir ter uma substituição. E o principal objetivo, ou o principal ganho que a gente vai ter com isso é exatamente estar apto a ter desafios maiores. Então, a partir do momento que eu consigo automatizar atividades rotineiras que eu faço, que eu consigo colocar uma AI para me lembrar das coisas, eu deixo de me preocupar com isso. Eu posso me preocupar com desafios maiores. Você acha, então, que a IA ela vai possibilitar que a gente automatize as coisas chatas e foque nas coisas mais legais? Exatamente. E assim a gente vai poder... A minha visão é que a gente vai conseguir progredir mais, avançar mais na tecnologia, a partir do momento que a gente para de se preocupar com coisas rotineiras e começa a se focar em novos desafios. Bom, e sobre isso, né? Então, algoritmos de machine learning, inteligência artificial, não fazem nada que é importante na vida. Né? Algoritmo não abraça meus pais, algoritmo não passeia meu cachorro, algoritmo não joga futebol com os meus amigos na quarta-feira à noite. Então, tudo que importa na nossa vida, o algoritmo não faz. O que os algoritmos de machine learning estão permitindo hoje? Que a gente poupe os nossos dois bens mais preciosos, que é o nosso tempo e o nosso dinheiro. Tá? Então, ficar preso no trânsito, quando tem uma rota de trânsito melhor, tá? Isso só poupa tempo e me poupa dinheiro, e não é isso que me torna humano, de forma alguma. Tá? Assistir uma série Netflix que eu não quero assistir, não é isso que me torna humano. Clicar num site do Google
que não é o site que eu estou procurando, não é isso que me torna humano. E à medida que a gente vai tomando melhores decisões, graças a algoritmos de machine learning, vai sobrando sempre mais dinheiro para a gente fazer o que nos torna humanos, que é o que importa na vida e que nada que importa na vida o algoritmo faz. Mas o algoritmo nos poupa tempo, nos poupa dinheiro para a gente fazer o que importa nessa vida. Eu acho importante complementar que a parte da regulamentação ela é extremamente importante, exatamente para evitar que o algoritmo também nos condicione a algo que alguém quer que a gente faça, né? Então, isso quer dizer o quê? Ao final das contas, a gente tem que evitar estar centrado apenas em uma única fonte de informação, apenas uma única AI, que está sendo moldada para que a gente pense daquela forma. Tá? Qual que são os pontos principais relacionados? Né? Privacidade, ética e transparência. Quando eu falo de privacidade, eu quero ter certeza que os meus dados vão, ou eu quero ter a opção de dizer que os meus dados não farão parte de uma AI. Eu quero poder proteger os meus dados. Quando eu falo de ética, eu estou exatamente falando quanto o bias que vai ser aplicado. Esses dados, o que eu vou receber de insight, isso vai ser guiado por uma empresa que tem uma forma de pensar. E quando estou falando da transparência, eu preciso saber exatamente o porquê que eu estou recebendo essa recomendação. Por que o YouTube está me recomendando esses vídeos? Exatamente por uma preferência minha anterior, por causa de um guidance que a empresa possui. Eles querem que eu pense dessa forma. Preciso exatamente entender o porquê, né, ter a transparência daquelas informações que eu estou recebendo. Bacana. E se a gente for pensar assim na nossa realidade de Brasil, o que vocês veem que está sendo... São dificuldades, são barreiras, assim, são desafios para a gente em termos de evoluir essa parte de IA ou aproveitar essa parte de IA aqui no Brasil? Na área da saúde, né? Então, grande parte dos desafios envolvem a desigualdade que a gente tem no Brasil, né? As diferentes sistemas de saúde que a gente tem dentro do Brasil. Então, a gente tem trabalhado bastante nisso no laboratório, né? Tentar descobrir se um algoritmo desenvolvido no Sudeste funciona nas outras regiões. E a gente tem descoberto que não funciona. Tá? A queda é muito grande em relação à performance preditiva desses algoritmos, né? Que aprendem muito bem com dados do Sudeste. Na hora que a gente vai transferir esses algoritmos, eles não funcionam tão bem. E aí a gente está trabalhando nessas questões de como transferir esse algoritmo com a mesma qualidade, como garantir essa transferência. Outra área muito importante que foi colocada pelo Robson, a questão da privacidade, né? Então, hoje, com machine learning, nós precisamos de muitos dados. Dados de pacientes são dados sensíveis, né, por si próprio, mas hoje já temos algumas técnicas que resolvem esse tipo de problema, né, uma técnica chamada de aprendizado federado, né, que é onde, em vez de a gente transferir os dados dos pacientes, a gente transfere os algoritmos. Tá? Então, o algoritmo vai no hospital, aprende, vai para outro hospital, aprende, vai para outro hospital, aprende, sem nunca os dados saírem desses hospitais. Tá? E também temos outros grandes desafios aí na área da saúde, que é as mudanças que ocorrem em saúde. Né? Por exemplo, o aparecimento de Covid. Peraí, um algoritmo que tomava decisões inteligentes lá atrás, Covid mudou tudo. Tá? Isso a gente chama, esses algoritmos que vão aprendendo com o tempo, nós chamamos de aprendizado online, aprendizado contínuo. Como é que a gente recalibra esses algoritmos para permitir que eles vão se adaptando à medida que novidades vão aparecendo aí na área da saúde? Mas, assim, se eu tivesse que pensar em uma coisa assim, no Brasil, desafio, eu diria que é a qualidade de dados. Né? A gente ter essa qualidade de dados é fundamental, né? Como a gente sempre fala aí, né? Entra lixo, sai lixo. Né? Então, o algoritmo que aprenda com dados mal coletados, né? Ou dados com problemas, né? Ele vai ter um resultado ruim na área da saúde. Então, o que a gente precisa é uma unificação dos dados prontuários eletrônicos no Brasil, né? Para que esses algoritmos consigam acompanhar a trajetória dos pacientes e consigam entender as diferentes realidades brasileiras. Eu acho que a gente vai ter que desenvolver algoritmos para cada hospital específico. A gente tem descoberto que mesmo em São Paulo, né, um algoritmo que funciona no Einstein não necessariamente funciona no Sírio. Tá? São outros protocolos, outros profissionais, outros tipos de pacientes, por mais parecidos que sejam, a gente, em princípio, vai ter que desenvolver algoritmo específico para cada realidade específica. E a gente entra no desafio, né? Como é que eu garanto que um hospital em regiões remotas do Brasil está coletando dados de qualidade para alimentar esses algoritmos? Então, seria tanto o levantamento de dados quanto a aprendizagem de uma forma federada, né? Então, existem essas técnicas aí que a gente está aprendendo ainda, mas para todas essas técnicas a gente precisa de qualidade de dados. O algoritmo não faz milagre, não é magia, é aprendizado via dados, né? Então, os dados têm que ter qualidade para a gente começar a fazer um bom trabalho. E aí já é uma coisa antiga, né? Que aqui a gente tem uma padronização de dados bem fraca, né? O que mais vocês veem assim, em relação ao Brasil, a limitações?
Eu não diria somente uma limitação, mas simplesmente o cenário mesmo. Acredito que, assim como diversos outros países, mas o Brasil especificamente por não ser pioneiro especificamente em IA, precisa de tempo, né? O primeiro ponto, um tempo para maturar isso. Como eu comentei, tem uma abertura muito grande, por exemplo, na academia para estudar e inserir IA em diversos contextos, mas ainda falta uma questão de criar metodologias de como utilizar ativamente a IA, não somente para que as pessoas individualmente utilizem elas para desempenhar, fazer algum trabalho, estudar alguma coisa individualmente, mas como inserir a IA na metodologia, né? Como que eu insiro isso para eu conseguir, como pessoa docente, né, educador, criar uma proposta didática. Então, ainda tem um caminho para percorrer para criar uma metodologia que seja mais fluida nesse aspecto, né? Mas, em linhas gerais, saindo desse setor específico, para conseguir avançar ainda mais na IA aqui no Brasil, assim como outros países, eu diria que tempo e um direcionamento de recursos para fazer o que o Alexandre comentou, né? Investir em criar meios de uma curadoria, né? Uma estruturação de base de dados ainda melhor para que eles sejam processados dentro dos modelos de IA que estão sendo desenvolvidos. Legal. Eu complemento com dois outros itens, tá? Eu enxergo que o acesso ao dado hoje é algo restrito também. Apesar de que aqui ninguém tem medo de AI, né? Quando foi questionado, mas quando a gente fala, legal, então entrega o seu dado para eu poder treinar uma AI. Aí o pessoal acaba tendo um pouquinho de receio. Então, o acesso ao dado hoje acaba sendo uma das restrições que nós temos. Outro ponto também importante para destacar é a qualificação das pessoas. A gente precisa cada vez mais de profissionais preparados para atuarem na área. Uma pesquisa recente que foi encomendada, liderada pela Google, diz que no Brasil, até em 2025, a gente vai ter 530 mil profissionais, um déficit de 530 mil profissionais na área de TI. Então, um outro item importante é garantir que, com toda a AI que a gente tem, com todo o tempo disponível que a gente tem agora, a gente foca um pouco mais na capacitação das pessoas também. Basicamente, seria uma regulamentação pública ou um incentivo público para que a gente tenha a formação de mais profissionais para a área. E só um comentário que você falou, retomou de novo esse ponto da transparência. E eu acredito que se o Brasil, enfim, como é o foco da pergunta, trabalhar nessa questão de transparência, as pessoas vão sentir muito mais confiança em, por exemplo, ceder algum dado específico que seja relevante para treinamento. Elas vão sentir mais confiança em investir na área para a capacitação em si, né? Criar projetos em áreas que precisam de maior exploração ali para colocar a IA como parte da metodologia de trabalho. Então, essa questão que reforçamos várias vezes aqui de regulamentação, que casa intuitivamente com transparência, é algo que engataria em um grande caminho para a IA ela fluir de uma forma muito mais acelerada. Bacana. E se a gente for pensar assim no desenvolvimento humano como usuários, você comentou um pouquinho sobre como que tem afetado as crianças, mas como tem afetado as pessoas em geral, assim, no desenvolvimento? Tanto assim, pontos positivos quanto pontos de atenção. Como que você vê essa parte, assim, até aproveitando, assim, segundo a neurociência? Pontos positivos, eu acho que quem utiliza alguma IA no trabalho já pode ter reparado que provavelmente você descobriu como fazer uma coisa que você faz 3 vezes, 4 vezes no dia de uma forma muito mais rápida. Então, consequentemente, a sua produtividade aumenta, né? Isso gera uma grande satisfação profissional e conseguir concluir coisas, ainda mais com a ajuda de uma tecnologia, né? Então, esse é um ponto positivo que tem ajudado de maneira geral, né? Isso é muito bom, profissionalmente falando. Mas, retomando outros pontos de atenção que é importante, profissionais que atuam utilizando ferramentas de IA precisam ter, né? Falando na perspectiva de usuário, né? De novo, a questão de como que você usa essa IA para otimizar o seu trabalho. Beleza, eu vou, por exemplo, no ChatGPT e eu vou aprender a construir prompts mais otimizados. Então, a gente até fala de engenharia de prompt, né? Um termo novo, mas que tem ganhado muita relevância, porque, às vezes, você sabe que você precisa fazer aquela mesma atividade várias vezes, e por que você vai se dar o trabalho de várias vezes repetir aquela mesma função, se você pode criar um prompt, né? Ou seja, um texto, uma pergunta específica bem estruturada, porque sempre tem aquelas diretrizes para essas IAs
que geram algum resultado para vocês, as generativas, como o ChatGPT que utiliza o Transformer, né? Que você seja específico, traga detalhes, direcione, por exemplo, o público-alvo, o tom que você quer aquela resposta, para você conseguir otimizar isso. Então, você cria um prompt que você pode reutilizar e só mudar pequenos detalhes, palavras, para ajudar na sua produtividade, né? Então, produtividade é algo que a gente depende da atividade do nosso cérebro para poder manter. Então, tem dias que não dá para você falar que você está 100% produtivo, né? Nós somos humanos. Então, o apoio da IA ajuda nisso, né? Destravar alguns gatilhos de talvez algum tipo de procrastinação, porque você não tem ideia de por onde começar, ou você não quer fazer algo repetitivo, então você não gera esse bloqueio, né, para desempenhar alguma atividade. Então isso é até uma coisa mais óbvia, né, que quem já utiliza já sabe. Mas o ponto de atenção é justamente aquele que eu falei, sobre desenvolvimento em uma fase muito importante da vida, que é a fase de crescimento ali quando você tem crianças, né? A mesma coisa vale para adultos, porque a gente tem uma questão, até um termo que é legal de explicar, que é a plasticidade. Plasticidade é algo que todas as pessoas têm ao longo de toda a vida. Claro que ao longo da vida o grau de plasticidade ele vai, né, com o envelhecimento ele vai tendo um declínio, mas sempre tem a plasticidade. Então nós temos um cérebro plástico que sempre aprende, mas ele só aprende se você realmente utilizar o seu cérebro. Então imagina se eu pego funções extremamente importantes da minha vida, funções mais analíticas, e eu não exercito, eu não tenho aquele momento em que eu realmente utilizo o meu cérebro, que eu gero um esforço mental, que por mais que você fale, nossa, mas eu tenho que me esforçar mentalmente? Sim, em alguns momentos da vida, sim. E é algo legal de pensar, porque às vezes na correria do dia a dia a gente não pensa que é necessário fazer isso, né? Então é um ponto de atenção em utilizar a IA como ferramenta, mas não se acostumar em utilizá-la como se ela fosse substituir. Porque senão vai parar naquele quesito. Estou falando para vocês que não vai substituir, né, em termos gerais, né? Mas se você fizer somente o que a IA te entrega, vai substituir porque ela já está fazendo o seu trabalho. Então é um ponto de atenção que pode sim, de novo, prejudicar a forma que você desenvolve a sua atenção, a sua percepção e até mesmo, né, atividades do seu cérebro para que você crie memória. Porque a nossa memória, né, por isso que é muito importante sempre lembrar de dormir, né? Dormir, enquanto a gente dorme, a gente processa ainda as informações que a gente coletou durante o dia. Então, se eu só li uma mesma informação no ChatGPT, se eu só lidei com um sistema e não parei em algum momento da minha vida para profundamente exercitar sobre criar paradoxos até, gerar dúvidas sobre algum assunto, como que eu vou conseguir criar uma memória de longo prazo? Né? Porque às vezes você se preocupa só em resolver aquilo na hora, memória de curto prazo. Mas tem que lembrar que profissionalmente falando, para você consolidar uma carreira, é importante você ter memória de longo prazo, você conseguir desaprender e reaprender algo para se atualizar. E se você não parar no seu dia para pensar, poxa, o que eu posso fazer para exercitar minha cognição ativamente? É algo, gente, que hoje, na era que nós estamos vivendo, que vamos continuar vivendo de grande evolução das IAs, é importante lembrar do seu cérebro, né? O que eu fiz pelo meu cérebro? O que eu fiz pela minha atenção? Será que eu consigo me concentrar? Quais são as questões que viver no mundo cheio de informações estão me gerando, né? Então, são alguns aspectos de cognição que têm total impacto no nosso desenvolvimento, que, né, como eu falei, plasticidade ao longo da vida. Não só falei isso para crianças, mas para nós, adultos. Por isso, essa preocupação é super pertinente e é um sinal para que a gente possa refletir isso no nosso dia a dia. Então, bora exercitar o cérebro, né? E aí, para a gente ir para os nossos finalmente, como a gente está falando do medo da IA, que mensagem que vocês deixariam para quem tiver com medo da IA? Uma mensagem, assim, mais focada nisso. A minha mensagem para as pessoas que têm medo, né? Venham para a inteligência artificial. Né? Um dos motivos pelo qual eu não concordo com essa carta que a Ana chegou a mencionar no início, né? De parar o desenvolvimento de algoritmos. Na verdade, a gente precisa de mais pessoas trabalhando com esses algoritmos para resolver os problemas. Quanto mais pessoas vierem para essa área, maior o potencial de capital humano que a gente tem para resolver grande parte desses problemas que têm aparecido, né? Principalmente pessoas com background moral, né? Ético, que querem ajudar mesmo o crescimento da humanidade, da sociedade, etc. Venham para a área de machine learning, porque é uma área que vocês têm um potencial de impacto muito grande, né? E quem chegar agora na área ainda chega a tempo de ajudar a moldá-la. Né? Daqui a 5 anos, todo mundo vai ter que trabalhar com inteligência artificial, todo mundo vai saber
o beabá de machine learning. Vocês entrando hoje, vocês têm o potencial de serem capitães desse navio, de nos ajudarem a direcionar esse barco, esse navio, dentro dos seus padrões éticos e morais. Tá? Então, a minha solução para quem tem medo é que venha para a área, nos ajude a moldá-la, a direcioná-la segundo nossos valores morais, nossos valores éticos. Eu concordo com muitas coisas ali que o Alexandre trouxe, né? É importante não criar algum tipo de bloqueio, porque é natural que nós tenhamos em algum momento medo do que nós não conhecemos em sua completude. Porque IA ainda é um mundo para explorar. Existem muitas teorias, né? Então, é normal sentir qualquer tipo de receio quanto a algo que nós não temos total fundamento, né? Total propriedade de onde isso vai parar. Mas qual que é o remédio, né? É continuar conhecendo. Realmente, fica esse convite para explorar, conhecer mais sobre IA. Talvez uma coisa que motive é tentar correlacionar esse conhecimento de IA com algo que você já gosta, né? Então, você vai se inserindo dessa forma e é uma ala de oportunidades esse momento mesmo que nós estamos vivendo, né? De começar a intensificar a exploração, criar novos modelos, ampliar para áreas, porque tem muito investimento. Então, para quem está pensando também em uma carreira que tem uma super oportunidade de crescimento, é uma área também de grande impacto, né? Então, a minha dica seria, ao invés de ter esse medo, conheça mais, né? Então, até ficou um pouco repetitivo, mas é uma dica excelente, né? Para tudo que você tem medo, tenta justificar, né, esse medo, busca ali algum embasamento para cortar alguns receios que não são necessários, né? E, novamente, eu também não concordo com aquele apelo, né, que foi feito para encerrar algo que já vai continuar de qualquer forma, né? Mesmo que esse apelo fosse acatado, com certeza grandes empresas continuariam fazendo isso. Então, de novo, outro ponto é que quem for para esse lado da IA também já comece abraçando esses tópicos que nós falamos, né? Se for vir para o lado da IA, para o lado de machine learning, já venha com um profissional que trabalha com transparência, com ética, que pensa em privacidade, porque você já vai entrar revolucionando nessa área, né? Então, são dicas que complementam aqui também. Muito bem. Minha mensagem final é: não tenha medo. Ela está aqui para ajudar a gente, ela está aqui para permitir com que a gente seja cada vez mais eficiente. Quando a gente pensa que um modelo de AI ele tem capacidade de processar, de avaliar centenas, milhares de dimensões diferentes, né, vamos dizer assim, de características e variáveis de um modelo, ele tem o principal objetivo de potencializar a gente, não necessariamente de roubar algum emprego nosso. A gente tem que pensar que com o AI a gente vai ser capaz de fazer outras coisas, de avançar mais, cada vez mais o nosso estudo, parte de saúde, parte de educação, todas as áreas vão ter muitos ganhos. Então a mensagem é: não tenha medo, use como seu ajudante, como seu auxiliar, para permitir que você vá cada vez mais longe. Maravilha! Bom, o nosso papo está muito bom, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Em nome do Beer for Devs, eu agradeço a presença dos nossos convidados e a presença de vocês aqui da plateia. E para você que está assistindo no YouTube, esse foi o Beer for Devs especial direto do Universo TOTOS 2023. Então a gente vai ficando por aqui, mas se inscreva no canal, dê aquele joinha nesse vídeo e fique aí acompanhando as nossas novidades no nosso canal no YouTube. Então, um abração e tchau!